Olá, alunos e alunas do sétimo ano, estamos iniciando mais uma aula e a partir de hoje nós iremos trabalhar a hora do descritor. Como funciona isso? Bom, antes das nossas aulas, nós iremos tirar um tempinho para apresentar um determinado descritor considerado fragilizado. Então, eu irei fazer uma breve apresentação. Hoje o nosso vídeo se estenderá mais um pouquinho devido à nossa explicação sobre esse projeto, essa ação. Mas nas próximas aulas será um vídeo curto, apresentando o principal conceito, como se desenvolve esse descritor. E em seguida eu postarei no nosso grupo de WhatsApp uma questão voltada a este descritor. E ao final da nossa aula, eu já encaminho a resolução. Então é importante que vocês acompanhem nossas aulas durante o horário da aula, para que vocês façam a atividade proposta, já que ao final desta aula eu já estarei encaminhando o vídeo de correção do item que foi apresentado. E para darmos início, nós iremos trabalhar com o descritor 7, descritor este que nos propõe resolver situações e problemas envolvendo MMC e MDC com números naturais. Então, acompanhe um vídeo explicativo sobre a diferença e como identificar qual desses métodos utilizar em uma situação problema e depois uma outra explicação sobre como resolver MMC e MDC. Então, fiquem atentos às orientações, façam anotações no caderno e ao final me enviar tudo via WhatsApp. MMC, no caso mínimo múltiplo comum, quando aparecerem palavras como múltiplo e mínimo no problema. Mas a principal dica é quando a pergunta estiver pedindo uma resposta no futuro, galera. Vejam os exemplos. Primeira perguntinha da PUC. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias, galera? Após quantos dias? O que vem a pergunta? É uma pergunta no futuro. Quando vocês verem que é uma pergunta no futuro, é de cara mínimo múltiplo comum. Beleza, pessoal? Vejam outro exemplo. Uma oficina de consertos de calçado utiliza um determinado tipo de cadarço em 3 tamanhos diferentes, 40 cm, 50 e 75 cm, que são recortados de um mesmo tipo de rolo. A metragem mínima que cada rolo deve ter. No caso, apareceu a palavra mínima, pessoal, a metragem mínima. Então, o que a gente vai utilizar? Mínimo múltiplo comum, ok? Porque vem de mínimo múltiplo comum a palavra mínima, ok? Vejam outro exemplo. De um aeroporto partem todos os dias 2 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz uma rota de ida e volta em 4 dias, o segundo em 6 dias. Se num certo dia os 2 aviões partem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia, pessoal? Então, ali está a pergunta depois de quantos dias? Ou seja, novamente está pedindo uma coisa no futuro, pessoal. Quando pede uma coisa no futuro, é MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. Ok? Um último exemplo, que é da UFSC. Um país lançou, em 2/5/2000, os satélites A, B e C com as tarefas de fiscalizar o desmatamento nas áreas de preservação, as nascentes dos rios e a pesca predatória no Oceano Atlântico. Se no dia 3/5/2000 podia-se observá-los alinhados, cada um em uma órbita circular diferente, tendo a Terra como centro, os satélites A, B e C levam respectivamente 6, 10 e 9 dias para darem uma volta completa em torno da Terra. Então, o número de dias para o próximo alinhamento. Então, galera, o que está falando? É uma pergunta no futuro, observem. Então, o número de dias para o próximo alinhamento. Certo, galera? Então, eu quero que fique bem claro. Vocês só vão utilizar o mínimo múltiplo comum quando aparecer a palavra múltiplo, mínima, ou quando for uma pergunta no futuro. Se for algo no futuro, é mínimo múltiplo comum, de cara, ok? Então, vamos ver agora quando utilizar o MDC. Bom, pessoal, então usaremos o MDC, que é o máximo divisor comum, quando aparecerem palavras como máximo, divisor, dividir. Enfim, basicamente,
quando a pergunta pede algo no intuito de diminuir as quantidades do início. Veja os exemplos, galera. A editora do livro Matemática recebeu pedidos de 3 livrarias, sendo que um pedido de 1.300 livros, um segundo pedido de 1.950 livros e um terceiro pedido de 3.900 livros. A editora deseja remeter em N pacotes iguais. Pessoal, a palavra remeter é o mesmo que dividir, ok? Então, quando aparece a palavra remeter, o que é? É MDC. Por quê? Porque está dividindo. O que é o MDC? Máximo divisor comum. Ok? Vamos ver um outro exemplo. 3 peças de tecido medem respectivamente 180, 252 e 324 metros. Pretende-se dividir em retalhos de igual comprimento. Pretende-se dividir, galera. Então, o que é? Máximo divisor comum. Continuando a pergunta. Qual deverá ser esse comprimento de modo que o número de retalhos seja o menor possível? Em quantos pedaços as peças serão divididas? Veja, pessoal, quando aparece a palavra dividir, divididas, qualquer coisa que venha desse gênero, então usaremos o MDC, beleza? Vamos ver um outro exemplo que caiu num concurso aí. Em um colégio de São Paulo, há 120 alunos na primeira série do ensino médio, 144 na segunda e 60 na terceira. Na Semana Cultural, todos esses alunos serão organizados em equipe com o mesmo número de elementos, sem que se misture alunos de séries diferentes. O número máximo de alunos que poderá haver em cada equipe é igual a... Então, galera, o número máximo, o que é, pessoal? O máximo divisor comum, né? Aparece ali o número máximo, então vem de máximo divisor comum. De cara, usamos o MDC, beleza? Vamos ver o último exemplo, que caiu no concurso de correio. Para a confecção de sacolas serão usados 2 rolos de fio de nylon. Esses rolos, medindo 450 centímetros e 756 centímetros, serão divididos em pedaços iguais e do maior tamanho possível, sabendo que não deve haver sobras. Quantos pedaços serão obtidos? Então, galera, tá dando muita dica, né? Serão divididos. Logo de cara, MDC. Ou logo em seguida, o maior tamanho possível. MMC e MDC, uma maneira tranquila, rápida e simples através de fatoração para você calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre esses números que eu coloquei aqui, 12, 15 e 18. Vamos lá. Como eu calcularia primeiro o MMC, o mínimo múltiplo comum? Eu colocaria lado a lado 12, o 15 e o 18 e fatoraria ao mesmo tempo. Repara só comigo, ó. Esses números aqui, eu tenho entre eles números pares, números ímpares. Como eu tenho números pares, eu consigo começar dividindo por 2 aqui. Beleza? Então, 12 dividido por 2 dá 6. 15 por 2 não dá uma divisão exata, eu simplesmente repito 15. 18 por 2 dá 9. Ainda consigo dividir por 2. Repara, 6 dividido por 2 dá 3. O 15 repete e o 9 também repete. Agora eu consigo dividir por 3 aqui. Beleza? 3 dividido por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5, 9 por 3 dá 3. Por 3 de novo, repara que aqui eu vou colocar 1, 5 e 1. E para finalizar, só tenho 5 ali restando, né, de número primo para ser dividido. Então divido por 5, 1, 1 e 1. Deu tudo 1 aqui, acabou a fatoração. E, portanto, o mínimo múltiplo comum é obtido facilmente multiplicando todos esses números aqui. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, 2 ao quadrado, eu vou ter 3 ao quadrado e eu vou ter 5. Então 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 dá igual a quanto? 4. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5. Ora, a gente já ensinou uma maneira muito tranquila de multiplicar por 5. Você primeiro multiplica por 10, então daria 360, e depois divide por 2. A metade de 360, 180. O MMC entre 12, 15 e 18, mínimo múltiplo comum, vai ser 180. Desse jeito aqui. Ó, Procópio, muito legal. E o MDC, dá para fazer da mesma forma? Dá. De um jeito um pouquinho diferente, olha só. O MDC entre 12, 15 e 18, eu vou fatorar lado a lado também aqui, ó. 12, 15 e 18.
fatoro esses números ao mesmo tempo e vamos lá, fazer igualzinho a gente fez com o MMC. Já sei quanto vai dar aqui a fatoração, concorda comigo? Mas vamos lá. Eu vou fazer de novo porque aqui tem um detalhe que você vai precisar marcar alguns números. Olha aqui, eu vou dividir tudo por 2, certo? Ao dividir por 2, eu vou ter aqui, ó, 6, aqui 15 e aqui 18. Vou dividir por 2 ainda aqui. Repara que vai dar 3, 15 e 9. Ao dividir por 3, repara que esse 3 aqui, ele vai dividir todos esses números. O 2 só dividiu o 12 e o 18. Aqui, esse 2 aqui só dividiu o 6 e o... Aqui no caso dá 9, né? Opa, Procópio, aqui dá 9. Beleza? Só dividiu o 6 aqui. E o 3 vai dividir todos eles. Como vai dividir a todos ao mesmo tempo, eu vou marcar esse 3 aqui. Tranquilo? E aqui então vai ser o seguinte, vai dar 1, 5 e 3. Coloco o 3 aqui de novo, ele só vai dividir esse 3, né? Então vai dar 1, 5 e 1. E o 5 só vai dividir esse 5. 1, 1 e 1. Acabou aqui. E repara uma coisa, eu vou marcar simplesmente os números que o número que eu coloquei aqui do ladinho, do lado direito, que dividiu todos ao mesmo tempo, que foi esse 3 aqui. Dividiu todos ao mesmo tempo. E é ele que vai ser o MDC. Se tivesse acontecido de ter outros números dividindo todos ao mesmo tempo, bastaria multiplicar esses números. Como só o 3 aqui dividiu todos ao mesmo tempo, eu separo o 3. Então, o máximo divisor comum entre 12, 15 e 18 é o 3. Finalizamos nossa breve explicação sobre o descritor. Espero que vocês tenham compreendido. Agora vocês irão lá para o nosso grupo de WhatsApp resolver os dois itens que eu estarei propondo, um de MMC e o outro de MDC. E ao final desta aula, como eu já expliquei lá no início, eu encaminho a correção dos mesmos, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.